Então vamos começar, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão participando do 5º webinar da Semana da Família, realizado pela CIMEC, a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem de Conflitos. Hoje o tema é um tema extremamente interessante. Nós vamos falar sobre sucessão familiar, o que pode ser feito. Estamos aqui, eu vou fazer só uma breve apresentação, com o vice-presidente da CIMEC, o professor Adelmo Emerenciano, que também é sócio do Emerenciano Baggio e Associado Advogados, será o nosso moderador hoje. Prazer tê-lo aqui, doutor Adelmo. Olha, muito gostoso estar com você nesse dia, nessa sexta-feira, fechando essa semana. Doutora Laísa, depois o professor Obrigado, Adelmo... senhor. Imagina, o professor Adelmo fará devido à apresentação, doutor Marcos, muito bom estar aqui também com o senhor. Gabriela, obrigado pela organização, foi impressionante a quantidade de conteúdo que tivemos durante essa semana, então sou muito grato. Sem mais delongas, tá? Gostaria de dizer que a gente tem de 1 a 1h30, tem um tempo que podemos estender para esse webinar. Esse webinar será gravado e depois disponibilizado nos canais da CIMEC e depois transmitido os links para todos os participantes também, lembrando que também serão emitidos certificados, tá, de participação a todos. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui hoje e vocês que depois assistirão. Professor Adelmo, prazer tê-lo aqui, por favor, o senhor está com a palavra. Obrigado, Savoy. Primeiro, agradecer a todos que estão participando aqui, não só os que estão assistindo, mas também aos nossos palestrantes aí, a doutora Laísa, o doutor Marco. Já foram aí colocados os currículos de cada um, então, para não cansar a todos, mas não posso deixar também de destacar a qualidade de cada um desses profissionais. A doutora Laísa, muito focada, muito centrada a sua carreira toda em torno desses temas ligados à sucessão familiar, não só através dos seus estudos pós-graduados, mas também autora aí de 2 livros bastante conhecidos, nos quais envolve e debate sobre esse tema. Então, não há outro nome a não ser dizer que ela é uma grande especialista nesta matéria, e, portanto, não só através dos estudos acadêmicos de muito boa qualidade, mas também através da sua prática profissional, né? Nós sabemos que se tem diferença entre teoria e prática é porque tem alguma coisa errada na teoria, né? Então, a gente precisa sempre se ajustar a essas questões. E também o doutor Marco, que é também muito bem-vindo aqui, fico feliz de poder contar com a sua participação aqui neste evento, onde a CIMEC tem tido a oportunidade de receber sempre pessoas de ótima e excelente formação profissional, que é o caso também do Dr. Marco Pasquale. É um especialista também, obviamente com uma boa vivência, igualmente importante e relevante nos temas ligados à arbitragem. E nós conversamos aqui, né, no nosso bastidores, se é que é assim que podemos chamar, um pouquinho sobre a questão da mediação, a importância da mediação em temas não só empresariais, mas nos temas familiares, principalmente tendo em conta que essas são relações permanentes, elas não acabam com uma simples decisão judicial, elas acabam postergando e se mantendo ao longo do tempo, exigindo ajustes, exigindo novas decisões até, às vezes até com mudanças abruptas de fato, que fazem com que seja necessário rever os combinados já realizados. Portanto, a arbitragem é uma ótima solução, principalmente nos casos internacionais, onde envolve não só as pessoas em lugares diferentes, cultura diferente, mas envolve também a legislação que trata da questão familiar de maneira diferente. Então, essa questão da multijurisdição em temas familiares é um grande problema que nós enfrentamos quando estamos no campo judicial, porque a primeira coisa que nós temos que resolver é onde vai se dar essa disputa, onde estão os filhos, qual a lei aplicável, qual é a sede onde nós vamos realizar essa disputa, e depois, pior ainda, onde é que vamos cumprir e como vamos cumprir. Então, a arbitragem abrevia esses pontos, dessa maneira, sem dúvida nenhuma, que a arbitragem, e com destaque especial no Brasil com relação à mediação, é, sem dúvida, um
mecanismo excepcional para esse tipo de solução de controvérsia. Então, fica também aqui nosso agradecimento e nosso desejo de que esse webinar seja bastante útil, doutora Laísa e doutor Marco. Então, dito isso, acredito que muito bem apresentados, porque já estão com os currículos já colocados, pela ordem aqui, me parece que a doutora Laísa vai iniciar a sua exposição, tratando então de sucessão familiar e vários aspectos também que certamente atrairão não só essa audiência, como certamente depois vai repercutir bastante esse tema. Muito obrigado, Laísa. Está com a senhora, então, a palavra aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem em Conflitos para participar desse webinar. É uma imensa alegria estar aqui ao lado de juristas tão competentes, né? E estendo os meus agradecimentos à Gabriela, que entrou em contato conosco, o doutor Adelmo, doutor Savoy. É uma satisfação muito grande estar participando com vocês aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação que nós fizemos para que nós possamos começar. Me digam, por favor, se estão vendo a apresentação. Tudo certo? Tá perfeito, doutora. Perfeito. Então, vamos começar. Quando nos foi feito esse convite para tratarmos um pouco sobre planejamento patrimonial e sucessório, eu e o Marco até discutimos sobre o que nós abordaríamos, né, como abordaríamos. A gente sabe que é um assunto bastante extenso, que exige muito estudo, muito aperfeiçoamento técnico, então nós vamos focar tanto em tratar sobre alguns dos instrumentos jurídicos que podem ser utilizados quando nós pensamos em planejamento patrimonial e sucessório, como também algumas partes societárias bastante sensíveis, principalmente no quesito das tão famosas holdings, né? Que hoje nós estamos vendo muitos juristas, muitos doutrinadores, advogados, contadores, enfim, tratando sobre esse tema. Então, dividiremos o painel dessa forma. Eu vou iniciar um pouco tratando sobre os principais instrumentos jurídicos, né, que nós podemos abordar com isso. Deixa eu passar aqui os slides, vamos lá. E começando esse webinar, a gente sempre traz, né, falar sobre a morte traz mau agouro, é tão difícil nós tratarmos sobre isso, né? Recentemente eu vi uma palestra do professor Conrado Paulino sobre essa temática e ele instigava muitos congressistas a falarem em almoços de família, em reuniões familiares, sobre doação de órgãos ou sobre a destinação do seu corpo ou a forma de velório, para ver de fato a reação desses familiares, né? Como que eles receberiam esse tipo de assunto, esse tipo de temática, e o resultado é quase sempre o mesmo, né? A família não gosta de tratar desse assunto, os nossos entes queridos não gostam de tratar desse assunto, por mais que saibamos que esse tema é bastante necessário, né, ser discutido. Os brasileiros, eles têm uma dificuldade em falar sobre a morte sem que isso lhe traga sentimentos ruins, mau agouro, e prova disso foi uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares, que demonstrou que 73% dos brasileiros consideram falar sobre a morte ainda um grande tabu, né? Nessa pesquisa, eles também identificaram resultados bastante interessantes, que 63% das pessoas que responderam à pesquisa dizem que falar sobre a morte traz um sentimento de tristeza, traz um sentimento de profundo desgosto, né? Ainda trazendo um pouco mais desses dados, em uma média de uma nota de 1 a 5, 2,6 foi a nota dada pelos brasileiros a questões tratadas sobre a morte, né? Então, como você lida com a morte, como você lida com a perda de seus entes queridos.
dado curioso trazido foi que as mulheres falam mais sobre a morte do que os homens. 29% das mulheres tratam do assunto, enquanto apenas 22% dos homens conseguem, né, ou de fato pensam sobre essa temática. E esses resultados nos comprovam a dificuldade que o brasileiro tem de falar e pensar sobre a morte e, consequentemente, planejar a sua sucessão, né? A gente traz aqui até nas palavras da professora Gisele Hironaka, né, professora da USP, que o brasileiro não gosta, em princípio, de falar a respeito da morte e a sua circunstância ainda é bastante mistificada e resguardada, como se isso servisse para afastar maus fluidos e agruras, né? E a gente sempre brinca que nós temos duas certezas na vida, né? O primeiro é a morte e a segunda é o financiamento imobiliário. Então, dos dois, a gente sabe que dificilmente passaremos. E a dificuldade que o brasileiro ainda tem nos dias de hoje de lidar com a morte e com a finitude da vida nos reflete sempre na sucessão, na realização de inventários, na forma de planejar ou não planejar a sua sucessão, diferentemente do que nós vemos, por exemplo, em outras culturas, né? No México, por exemplo, o Dia dos Mortos ele é comemorado em novembro com celebrações. Tem até um filme que saiu recentemente na Disney de animação, se não me engano o nome é Viva a Vida é uma Festa, em que eles demonstram bem o ritual da morte, dessa passagem, de como eles entendem, né, quando uma pessoa falece. A gente também tem celebrações em Taiwan, também há danças, celebrações. Na Irlanda, as pessoas vão a pubs. Então, a forma com que cada país lida com a morte sempre tem a sua peculiaridade, sempre tem a sua diferença, né? Eu trouxe esses exemplos de alguns países que enxergam a morte, essa passagem, de uma forma diferente com que os brasileiros enxergam, né? E ocorre que essa nossa dificuldade ainda hoje em falar sobre a morte reflete, e a gente vê isso muito no dia a dia, no judiciário, em problemas para as próximas gerações, né? Através de, muitas vezes, longas batalhas judiciais, em determinadas situações, em dilapidação do patrimônio, porque a família não consegue manter o patrimônio, manter o status de como esse patrimônio era administrado, né? A gente sabe que patrimônios vultuosos geralmente têm altos valores para sua manutenção, para sua preservação. Então, tudo isso reflete na dificuldade que o brasileiro tem em falar sobre a morte. Aqui eu trouxe alguns dados de empresas familiares, né? Hoje em dia nós temos 90% das empresas no país possuem esse perfil familiar, segundo os dados do SEBRAE e do IBGE, e dessas empresas familiares, 65% referem-se ao nosso produto interno bruto, o PIB, e 75% dos empregos do país são advindos dessas empresas familiares, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê resultados tão significativos com relação ao planejamento sucessório, né? Nós temos aí 44% das empresas familiares que não possuem um plano de sucessão, ou seja, essas pessoas sequer tratam sobre isso, como essa administração dessa empresa será dada em um futuro, e 72% dessas empresas não apresentam uma sucessão definida para cargos-chefe, ou seja, não apresentam uma sucessão, uma discussão ligada à diretoria, à presidência, à gerência, à gestão. Então, quando o patriarca ou a matriarca, detentor dessa empresa familiar, falece, muitas vezes os herdeiros, o meiro, a meira, que ali ficaram, não sabem o que fazer, não sabem como conduzir, não sabem como gerir ou administrar essas empresas familiares. Aqui não passou? Vamos lá. O resultado dessa impossibilidade, dessa dificuldade em tratar sobre a sucessão patrimonial, familiar, é que estatísticas globais apontam que somente 30% dessas organizações conseguem se manter quando chegam à segunda geração. E somente 15% desses 30% conseguem chegar à terceira geração. Então, é um resultado bastante significativo que nos acende, de fato, um alerta sobre
a importância de planejar a sucessão, a importância de planejar a transmissão desse patrimônio, da administração, eventualmente, de empresas familiares, né? Aqui eu trago um resumo daquilo que a gente falou aqui. 75% dos empregos do país estão alocados em empresas familiares, 65% do PIB é gerado por empresas familiares, e os dados quanto à inexistência de um plano de sucessão familiar, né, que é algo bastante relevante e bastante importante para essas empresas. E quando a gente trata não só de empresas familiares, né, mas de próprias famílias que detêm patrimônio, a gente tem que pensar nas consequências da realização de um inventário, né? Nós sabemos que hoje o Poder Judiciário, e muitas vezes até quando tratamos de inventários extrajudiciais, há morosidade, há dificuldade de se finalizar o inventário, né? Temos um prazo de, no mínimo, 1 ano para a conclusão desse inventário, e, enquanto isso, muitas vezes os entes queridos podem apresentar dificuldades para a manutenção e preservação do patrimônio deixado pelo falecido, os imóveis geram gastos para manutenção e preservação, esses herdeiros ou os meeiros vivos precisam realizar o pagamento das taxas de condomínio, de água, de luz, esgoto, de um patrimônio que muitas vezes eles ainda não têm acesso, né? Então gera um ônus a esses herdeiros bastante significativo, muitas vezes, e não raras vezes nós vemos herdeiros tendo que alienar determinados bens para que consigam, de fato, continuar a manter esse patrimônio até a finalização do inventário. A inexistência de liquidez também pode trazer empecilhos para o pagamento de taxas, para o pagamento de emolumentos, para o pagamento de custos. Nós sabemos que a contratação de um escritório de advocacia, o pagamento de taxas e emolumentos de cartório ou das próprias taxas judiciárias, né? Sem falar da questão da tributação, nós temos um ITCMD aí, que é um percentual muitas vezes significativo para essas famílias, quando elas não têm liquidez, às vezes têm um patrimônio imobiliário bastante relevante, mas quando nós vamos verificar a existência de liquidez, não é muito fácil, precisam alienar, se desfazer de determinado bem para que, de fato, consigam adimplir com as custas, né, com os custos da finalização desse inventário. Sem falar, é claro, das disputas judiciais entre os herdeiros, que podem atrasar ainda mais a transmissão dos bens. Quando a gente advoga, né, milita em direito de família e sucessões, a gente tem uma frase que utiliza muito, os doutores aqui devem conhecer, que é: enquanto estão todos bens, né, é meu bem para lá, meu bem para cá. Depois, quando acontece alguma coisa, né, seja um divórcio, seja um inventário, é meus bens para lá, meus bens para cá. Então, a gente sempre sabe que a possibilidade de um litígio, a possibilidade de que esse inventário se estenda por um período muito superior àquilo que deveria, de fato, se estender, é bastante significativo, né? Então, enquanto nós pudermos evitar a realização de inventários ou diminuir a chance de um litígio, é bastante vantajoso para todos, principalmente para os herdeiros e para a meira que aqui ficam, né, o meiro. Deixa eu passar. Passei. E quando nós estamos falando de planejamento sucessório, né, se tem uma coisa que a pandemia nos fez pensar e nos fez reconhecer, é a morte como uma possibilidade real e concreta, né? Nós começamos a admitir a finitude da vida. E, a partir disso, nós vimos um aumento pela busca de planejamento sucessório, pessoas com medo do que poderia acontecer e buscando, de alguma forma, proteger e amparar os seus entes queridos, né? Os seus familiares, as suas pessoas próximas. Resultado disso foram as constantes matérias vinculadas nas mídias, nos telejornais, e quando eu estava montando, junto com o Dr. Marco, esse material, eu aproveitei para fazer uma comparação de buscas de palavra-chave no próprio Google sobre o planejamento sucessório, né? E o resultado foi bastante significativo. Se nós verificarmos o volume de buscas de palavras-chave como herança, testamento, planejamento sucessório, de janeiro de 2020, foi antes da pandemia, a março de 2021,
ali quando deu 1 ano de pandemia, nós vemos um aumento de 42% em razão das buscas, né? Que de fato as pessoas começaram a se interessar sobre o assunto, começaram a pensar sobre o assunto. O resultado disso vem facilmente com o resultado dessas buscas de palavras-chave, né? Mas falamos sobre a importância de tratarmos sobre a morte, falamos sobre os resultados e os problemas que muitas vezes a pessoa falecida deixa para trás por não querer tratar sobre isso, mas o que de fato é o planejamento sucessório, né? E para iniciarmos, antes de tratarmos sobre o conceito do planejamento sucessório, eu venho desmistificar, né? A gente está vendo muito falar que planejamento sucessório é holding, que holding é planejamento sucessório, que só há planejamento sucessório quando há holding, né? E de fato não é isso que é tratado, não é só dessa forma que pode ser feito um planejamento sucessório, né? Embora o Dr. Marco vá abordar, de fato, a holding, que a gente sabe que é a queridinha do momento, há outros instrumentos sucessórios, tanto de natureza do direito de família, quanto do direito sucessório, que podem ser utilizados, instrumentos contratuais, para, de fato, se fazer esse planejamento sucessório e para que se atinjam os objetivos dessa família, desse grupo familiar, desse patriarca ou dessa matriarca, né? A família e o patrimônio, ao longo das últimas 3 décadas, eles sofreram grandes mudanças, né? Seja no que diz respeito à multiplicidade das relações maritais e parentais, que hoje a gente chama, inclusive, de famílias recompostas. Até antes de nós iniciarmos a palestra, estávamos conversando, nós 4, e a Gabriela estava falando sobre a importância, né, de nós tratarmos da multiparentalidade. Então, o cenário, né, o conceito de família foi se transformando com o tempo, né? A gente vê tanto uma mudança na complexidade das relações familiares, quanto uma complexidade na mudança do próprio patrimônio envolvendo a sucessão, né? Muitas vezes nós vemos sucessões internacionais, que nós discutimos bastante. Poxa, uma família deixou, uma pessoa falecida deixou um patrimônio no Brasil e deixou um patrimônio no exterior, deixou uma conta bancária, deixou uma offshore. Como que isso é feito, né? Como que essa sucessão é feita de uma maneira ordenada, diminuindo custos, evitando litígios? Então, a complexidade das famílias e do patrimônio está se desenvolvendo, está aumentando, e é por isso que a gente precisa pensar cada vez mais sobre como e por que nós fazemos esse planejamento sucessório, né? Tratando um pouquinho sobre o conceito do planejamento em si, né? O que é o planejamento sucessório? A grosso modo, eu trago até as palavras da doutora Ana Luísa Nevares e do Dr. Gustavo Tepedino. O planejamento sucessório ele consiste num conjunto de medidas empreendidas para organizar a sucessão de bens e direitos, previamente ao falecimento do seu titular, né? O planejamento sucessório, então, ele tem por finalidade otimizar o processo de transmissão do bem, segundo a realidade circundante a quem planeja e aos seus herdeiros. É muito importante que isso fique claro, né? De modo a evitar custos econômicos em geral, né? Como custos emocionais, como a demora no inventário, como nós já conversamos, como altas taxas cartorárias ou custos judiciais. Então, nós verificamos a complexidade da família, a complexidade do patrimônio, verificamos qual é o objetivo do detentor do patrimônio e o objetivo dessa família, né? Não adianta a gente fazer um planejamento sucessório que atenda às vontades daquele detentor do patrimônio, mas que após o falecimento isso não se sustente, porque não é uma vontade da família, não é um desejo da família. Então, quando nós pensamos em planejamento sucessório, nós buscamos sempre agregar ao máximo aquela família, né? A gente brinca que sempre há um cobertor curto, né? A gente puxa de um lado, acaba desencapando do outro, mas a gente tenta ao máximo atender todos os anseios familiares, do grupo familiar, tanto do ponto de vista familiar em si, né, de eventuais pontos sensíveis, de questões muitas vezes mal resolvidas ou pontos de conflito, como do ponto de vista tributário e societário, que também é bastante importante, né?
Então, a gente usa esse planejamento sucessório como um instrumento, de fato, preventivo para a sucessão, para a transmissão do patrimônio, né? Justamente porque ele se insere hoje em um contexto muito mais amplo e que visa atender à realidade social, tanto do ponto de vista sucessório, isoladamente, né? Mas também com relação a aspectos tributários e societários, né? Aqui eu trago uma frase da doutora Daniele Chaves Teixeira, que também aborda muito sobre o planejamento patrimonial e sucessório, que ela traz que é um instrumento jurídico que permite a adoção de uma estratégia voltada para a transferência eficaz e eficiente do patrimônio de uma pessoa após a sua morte. Ou seja, nada mais é do que uma estratégia pessoal e familiar que pode utilizar um conjunto de atos, seja intervivos, né, que a gente vai ver um pouquinho, ou causa-mortes após o falecimento, para, de fato, aparelhar essa autonomia de modo a produzir esse efeito concreto, né, organizando previamente a transmissão de bens e direitos e evitando custos emocionais e econômicos, né? Um ponto importante a ser tratado é que o planejamento sucessório, embora a gente traga muito essa questão do patrimônio em si, o planejamento sucessório ele não é só voltado à questão patrimonial, né? Ele também pode ser pensado pelo ponto de vista existencial, como um instrumento preventivo, né? E aqui eu trago uma parte que o planejamento sucessório ele não precisa ser somente voltado ao patrimônio, como eu disse, mas também pode servir para definir questões existenciais. E uma dessas questões existenciais é a destinação do corpo após o falecimento. Nessa situação, nós trouxemos uma decisão do STJ bastante interessante, que a filha, o caso era uma filha que queria que o corpo do pai fosse levado para Michigan, nos Estados Unidos, para que ele continuasse criogenizado, esperando que em algum dia a medicina avançasse a ponto de que ele pudesse ser ressuscitado. Esse pai, essa pessoa falecida, era físico, né? Então ele já tinha manifestado esse interesse em vida, mas ele nunca tinha feito um instrumento jurídico, que no caso poderia ser um testamento, que atestasse essa última vontade, né? Essa manifestação de vontade dele. Fato é que as herdeiras entraram em conflito, né? O processo foi parar no STJ, porque duas dessas herdeiras queriam fazer o sepultamento do pai, e essa outra filha, sabendo dessa vontade do pai, queria que ele continuasse criogenizado e que o corpo fosse mantido em Michigan por quantos anos fosse necessário. Aqui eu trago o Código Civil, né, o artigo 14 do Código Civil, que trata que é válida, com objetivo científico ou muitas vezes altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Ou seja, é plenamente possível que nós pensemos e que nós, de fato, manifestemos a nossa vontade de como nós gostaríamos que fosse destinado o nosso corpo após o falecimento. Seja para estudos científicos, muitas vezes, para determinada universidade que realiza estudos sérios para o avanço da medicina, enfim, nós podemos pensar em várias situações que isso pode se enquadrar e, de fato, evitar um litígio, como foi o caso desse processo que eu mencionei a vocês. Aqui eu trago a ementa do recurso, né? Foi uma discussão travada entre irmãs paternas acerca da destinação do corpo do genitor, e, de fato, foi um processo que perdurou muitos anos, né, e trouxe ainda mais sofrimento para aquelas filhas que haviam perdido seu pai. Além da destinação do corpo, né, após o falecimento, temos também a destinação do acervo sucessório digital, tema que hoje está bastante em alta, que vemos bastante doutrinadores e juristas discutindo sobre o que pode, o que não pode ser feito, o que deve, o que não deve ser feito, né? Com o crescimento do desenvolvimento tecnológico, né, nós temos visto com cada vez mais frequência essas discussões, até que ponto nós podemos ou não invadir a privacidade de uma pessoa falecida, né? Se de fato é uma invasão de privacidade, se não é uma invasão de privacidade. Nós vemos hoje, muitas vezes, perfis na internet, perfis de redes sociais que têm
milhões de seguidores e que, de fato, monetizam, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, ou outras redes sociais, como o TikTok. Como que fica, né? Essas redes sociais são transmitidas aos herdeiros, não são transmitidas? O que é feito com essas redes sociais, né? Hoje nós temos alguns projetos de lei em trâmite, o PL 3050 de 2020 é um dos mais recentes, que pretende alterar o artigo 1788 do Código Civil. O objetivo é acrescentar um parágrafo único que determina que serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de qualidade patrimonial, sejam contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. Ou seja, tendo rentabilidade, essas redes sociais, os arquivos digitais deveriam ser transmitidos aos herdeiros. Mas fica a questão, como que ficam músicas, como que ficam livros, né? Nós, operadores do direito, eu particularmente ainda gosto muito de livros físicos, né? Mas sei que alguns colegas já realizam a compra de muitas doutrinas, seja por livros digitais, enfim, como que fica essa biblioteca digital? Essa biblioteca digital tem um preço, né? Ela é transmitida aos herdeiros, ela não é? Quem que pode ter acesso? Né? Então, de fato, é um assunto bastante delicado que nós estamos vendo uma discussão bastante fervorosa a respeito do que e como pode ser feito a respeito do acervo sucessório digital. Aqui eu trago uma decisão recente do ano passado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma mãe havia ajuizado uma ação de obrigação de fazer, requerendo o acesso das redes sociais da filha. E a Câmara entendeu pela inviabilidade desse acesso à mãe, justamente porque eles entenderam, né, que se trata de um direito personalíssimo, ou seja, não seria transmitido por herança. Então, a gente vê aqui que há uma discussão sobre o que pode, o que não pode, e como cada um vem interpretando essas questões atinentes à sucessão de bens e acervos digitais. Além disso, né, outros instrumentos, outras questões que são bastante discutidas hoje em dia são as diretivas antecipadas de vontade, né? E aqui nós temos o testamento vital, nós temos o mandato permanente e nós temos a autocuratela, né? O testamento vital, ele é um documento no qual a pessoa determina quais procedimentos médicos ela desejaria ou não ser submetida no caso de ser acometida por uma doença grave ou terminal, e principalmente esse documento serve para ser utilizado em uma pessoa que esteja incapacitada para tomar suas próprias decisões. Em outras palavras, né, se acontece um acidente, uma pessoa fica permanentemente ou temporariamente incapacitada de expressar a sua vontade, expressar o que de fato estaria disposta a ser submetida, ela pode deixar previamente um documento lavrado em escritura pública, dizendo que gostaria ou não de ser submetida. É um instrumento que nós temos utilizado com bastante frequência, né, cada vez mais. As pessoas têm se preocupado com isso, então é um instrumento bastante interessante para se pensar e se evitar discussões e conflitos entre herdeiros, né? Pensando em um acidente, uma capacidade permanente ou temporária que os herdeiros eles não consigam dialogar ou não consigam chegar a um consenso quanto ao que deve ou não ser feito, esse é um instrumento que pode evitar litígios e evitar o prolongamento ainda maior do sofrimento. Nós temos também o mandato duradouro, ou permanente, né, que é uma diretriz antecipada de vontade, elaborada também através de um documento, onde o indivíduo ele pode nomear uma terceira pessoa, né, de confiança, que irá decidir tanto os cuidados quanto os procedimentos médicos, tratamentos e tudo que envolve, de fato, a pessoa do paciente, quando não for mais possível realizá-lo devido às suas limitações e impossibilidades psíquicas. Tudo deverá, em tese, transcorrer de acordo com a vontade do paciente. E, embora o Brasil não possua uma lei, né, a respeito das diretivas antecipadas, no âmbito administrativo, a matéria é tratada pela Resolução 1995,
de 2012 do Conselho Federal de Medicina, e hoje ela existe, embora não exista uma regulamentação, uma legislação a respeito dela, ela existe em vários países, como os Estados Unidos, Uruguai e Itália, então é algo que vem ganhando força para que, de fato, a pessoa, né, possa exercer o seu poder de escolha antes que esteja impossibilitada de exercê-la. Nós temos também um instrumento que é a autocuratela, né? É um instrumento que destina previamente quem seria o curador em caso de incapacidade permanente ou temporária, da mesma forma, e como seriam administradas questões patrimoniais, principalmente. Então, eu já posso deixar em um documento destinado que, caso eu esteja impossibilitada de exercer a minha vontade, eu estou determinando que uma pessoa X fique responsável por administrar o meu patrimônio. Então, eu estou segura que os meus herdeiros ou outras pessoas interessadas estarão resguardados e que uma pessoa de minha confiança, de competência técnica, muitas vezes para tal, vai assumir esse encargo até que, de fato, a pessoa possa se reestabelecer ou, eventualmente, venha a falecer e esse patrimônio passe aos herdeiros. Tratando um pouquinho e entrando nas questões dos limites e os instrumentos do planejamento sucessório em si, além desses que nós já tratamos, a gente aborda um pouquinho quais são os limites, né, para nós fazermos um planejamento sucessório e o que nós temos que pensar quando nós estamos elaborando um planejamento sucessório, quando nós estamos entregando ao nosso cliente alguns instrumentos que podem ser utilizados e que se encaixam para essa família. Primeiramente, nós precisamos ter bastante em mente a rigidez do nosso sistema sucessório, né? Nós temos um limite da legítima, que hoje se discute bastante. Hoje a nossa legislação prevê um limite de 50% do que são destinados exclusivamente aos herdeiros os herdeiros necessários, né? Então, nós sabemos que nós podemos dispor como bem entendemos, como bem queremos, de apenas 50% do nosso patrimônio. Nós temos a intangibilidade da legítima, ou seja, a legítima é algo, nós dizemos, os advogados familiaristas falam muito sobre que é algo intocável, né? Então, nós temos que cuidar muito na hora de elaborar um planejamento sucessório para que não seja ultrapassada a legítima, porque se em algum momento essa legítima for ultrapassada, ou se de fato for realizado um planejamento com a tentativa de fraudar a legítima de algum dos herdeiros, isso irá com certeza ao Poder Judiciário. Infelizmente não conseguiremos aí manter o planejamento sucessório que foi de fato pensado para essa família, para o detentor do patrimônio, né? Além disso, a gente tem a proibição do pacto sucessório, que é a pacta corvina, que a gente chama, né? Vem do direito romano, e a explicação é para que o filho não fique em volta do pai ou da mãe como um corvo, aguardando a morte desse pai ou dessa mãe detentor do patrimônio, né? Então, o Pacta Corvina determina que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, então eu não posso simplesmente discutir um patrimônio que não é meu ainda, que não me foi transmitido. Então, nós temos alguns limites do planejamento para realizar o planejamento sucessório que precisam ser sempre ponderados e pensados quando estamos pensando em instrumentos que possam atender os anseios dessa família, né? E quando tratamos um pouquinho sobre a finalidade desse planejamento sucessório, né? Primeiramente, é importante destacar que vai sempre depender da pessoa, das suas condições, da forma com que a família é organizada, da forma com que eles pensam e enxergam o mundo e como eles gostariam que esse patrimônio fosse transmitido e mantido dentro da família, né? A questão é que a rigidez do direito sucessório, seja pela intangibilidade da legítima ou pela proibição expressa, né, do Pacta Corvina, ela engessa muitas vezes a autonomia e limita que a pessoa possa decidir sobre o planejamento sucessório. Então, essa empreitada, ela vai requerer de nós, operadores do direito, uma estratégia que envolve muitas vezes várias expertises, né, de profissionais de diversas áreas.
não só advogados familiaristas, como também advogados tributários, societários, contábeis, um escritório de contabilidade de confiança, para que de fato se possa atender os objetivos da família de uma maneira mais confiável, né? Que nós consigamos de fato entregar um projeto, entregar instrumentos capazes de garantir que esse planejamento vá perdurar para as próximas gerações. Aqui eu trago alguns exemplos, né, da finalidade do planejamento sucessório. Então, temos aqui que permite que a vontade do titular do patrimônio perdure para depois da sua morte, minimiza as chances de litígio e controvérsias entre os familiares, desde que, é claro, seja respeitada a legislação, né? Nós temos uma redução considerável da carga tributária em determinadas situações. Nós estamos vendo bastante se falar sobre a possibilidade de aumento do ITCMD, né, em diversos estados. Hoje em São Paulo a alíquota é 4%, mas quando estamos falando de Santa Catarina é uma alíquota progressiva de 1% a 8%, e está se falando, né, de um aumento de ITCMD de até 20%, que a alíquota chegue a 20%, então são percentuais bastante significativos que os familiares, os detentores do patrimônio devem se atentar quando forem pensar em um planejamento sucessório. A gente também tem como finalidade a celeridade da sucessão, então eu posso deixar tudo organizado, eventualmente transmitir já o patrimônio aos meus filhos, de modo a evitar que se precise, né, realizar um inventário. Nós temos, e com isso, consequentemente, evite muitas vezes a morosidade do Poder Judiciário ou dos cartórios, dos tabelionatos que realizam os inventários extrajudiciais. Muitas vezes, o planejamento sucessório também serve, né, para amparar os familiares mais próximos e as famílias recompostas. Então, em determinadas situações que um grupo familiar esteja formado, tenham vários herdeiros, mas um desses herdeiros possui problemas financeiros maiores ou muitas vezes ainda não atingiu a estabilidade na carreira profissional, então precisa de um apoio pelo menos maior nos próximos anos. Isso tudo pode ser pensado para que de fato proteja aquele seio familiar, né? Para que todos os entes, todas as pessoas envolvidas naquele seio familiar sejam atendidas e amparadas caso uma dessas pessoas venha a faltar. E uma das finalidades mais importantes que a gente traz, né, é a manutenção e continuidade da atividade tanto familiar quanto empresarial, né? Uma boa sucessão, um bom planejamento sucessório patrimonial pode fazer com que haja a preservação desse patrimônio no seio familiar por longas gerações. E tratando um pouquinho dos instrumentos do planejamento sucessório, nós temos o principal, que eu digo que é o principal, porque eu particularmente tenho um apreço muito grande por ele, que é de fato o testamento. Hoje ele é um dos principais instrumentos para o planejamento sucessório, e mesmo sendo ele um dos principais instrumentos, menos de 10% da população brasileira tem testamento, né? Um percentual bastante significativo daquelas pessoas que não têm ou nunca sequer ouviram falar sobre o testamento, né? O principal limite da liberdade testamentária, como a gente trouxe, é de fato a legítima dos herdeiros necessários. Então, quando nós vamos elaborar esse tipo de documento, a gente tem que ter muito em mente, muito delimitado o texto, o corpo do texto, para que não haja uma extrapolação, né, do limite à legítima. E tem como características, né, eu trouxe um pouquinho das características do testamento. Opa, passei. Nós temos que é um ato personalíssimo, né, ou seja, ele só pode emanar da vontade individual e única do testador, que deve ser declarado sempre por ele próprio. É um negócio essencialmente revogável, então, se eu fizer um testamento hoje, mas voltar atrás, ou a família mudar, a composição da família mudar, eu posso fazer um novo testamento, sem qualquer tipo de problema, revogando o Antigo Testamento ou revogando determinadas cláusulas. É um testamento que o documento em si, ele só produz efeitos após a morte, então eu posso fazer um testamento deixando
organizando toda a minha transmissão do patrimônio, mas ele só de fato terá validade, eficácia após o meu falecimento. E a inobservância de determinadas solenidades, né, o testamento é um dos instrumentos que exigem a maior formalidade e solenidade, pode acarretar a nulidade do ato. Então, sempre que nós vamos elaborar um testamento, nós precisamos ter em mente o que diz a legislação, né, e a forma com que ele é produzido, para que não haja a possibilidade, ou minimize a possibilidade de discussões judiciais quanto à sua validade, né? No Brasil, eu trouxe até um dado do professor José Simão, que ele deu uma palestra no ano passado. Ele disse que nós temos duas realidades, né? Que até março de 2020, antes da pandemia, era a realidade A, que as pessoas não tinham muito costume de elaborar testamento, sucessões, e tratar sobre sucessões, né? Mas em decorrência da pandemia, que o medo, né, da morte começou a nos permear, os brasileiros começaram a pensar mais, consequentemente, na morte, começaram a fazer mais testamentos, né? Inclusive, nós tivemos diversas reportagens saindo, assim como o aumento do planejamento sucessório, houve também um aumento expressivo na elaboração de testamentos. No estado do Amazonas, inclusive, depois de toda a crise que aconteceu lá, houve um aumento de 1000% no ano de 2020 na elaboração de testamentos, e isso aconteceu em todo o Brasil, né? Nós, de fato, vimos um aumento bastante significativo na elaboração desse instrumento. Inclusive, nós temos algumas decisões proferidas que flexibilizaram alguns dos requisitos, né, do testamento. Aqui eu trouxe um dos casos que foi proferido, nesse caso em 2018, pelo STJ, que há uma flexibilização das formalidades exigidas no documento, que é algo bem interessante de nós sempre termos em mente, né? Outros instrumentos do planejamento que podem ser utilizados, que são bastante importantes, né? A escolha ou alteração do regime de bens. Com o advento do Código Civil de 2002, o regime de bens passou a influenciar consideravelmente no direito das sucessões, né? Daí a atenção que nós temos que ter, os profissionais do direito, que elaboram e conduzem o planejamento, quando vamos, de fato, analisar a escolha do regime de bens, seja dos detentores do patrimônio ou dos próprios herdeiros, né? É de suma importância também trazermos e registrarmos que, ainda que o disposto para a sucessão do cônjuge, de modo especial, né, o regramento da concorrência do cônjuge com os descendentes, tal situação começou a ser aplicado também às uniões estáveis, embora, ao meu ver, ainda não tenhamos uma decisão acerca se os companheiros são ou não herdeiros necessários, né? Há uma discussão sobre isso, mas na prática o judiciário vem aplicando o mesmo regramento aos companheiros, né? Então, hoje, a princípio, a jurisprudência vem entendendo que os companheiros também são herdeiros necessários, o que é óbvio, é uma situação bastante importante a pensarmos quando estamos tratando sobre planejamento sucessório e, consequentemente, estamos analisando a escolha ou, eventualmente, a alteração do regime de bens, né? Em determinados casos, inclusive, nós recomendamos que haja essa alteração do regime de bens, eventualmente para um regime de separação total de bens, para que, de fato, possa resguardar os anseios da família, os objetivos da família, e para que não haja uma confusão patrimonial entre aquele patrimônio que é, de fato, daquele seio familiar e o patrimônio que foi construído pelos herdeiros com cônjuges ou eventuais companheiros. Também temos como um instrumento do planejamento sucessório o pacto antinupcial e o contrato de união estável, né? O pacto antinupcial, ele é um instrumento exigido para todos os regimes, salvo comunhão parcial de bens,
e, embora nós utilizemos com menos frequência do que nós gostaríamos, ele pode dispor não só de questões de cunho patrimonial, como também de cunho existencial, né? Então, esse documento, ele apresenta a oportunidade de se clausular os interesses das duas partes de inúmeras formas, permitindo não só delinear e consagrar as vontades dos nubentes, né, dos noivos, para o seu patrimônio pessoal, como também como será a questão do casamento em si, como as partes se comportarão, o que elas permitem, o que elas não permitem, o que nós temos visto com bastante frequência é a inclusão de cláusulas em caso de traição. Então, nubentes, noivos, vêm incluindo cláusulas de que se alguma das partes realizar, né, tiver uma traição, uma infidelidade, estão inserindo cláusulas de indenização, de reparação moral por esse ato praticado, como uma espécie de sanção civil pelo que foi feito. Então, nós podemos utilizar o pacto antinupcial para regular não só questões patrimoniais, como também questões existenciais que eventualmente sejam sensíveis ao casal, né? A gente também pode dispor, como exemplo, disposições sobre a religião de eventual prole futura, a fixação do domicílio do casal ou de filhos menores por ocasião do divórcio. Então, nós já podemos pensar, se houver um divórcio, eu estou estipulando a título de alimentos provisórios o percentual de X reais por mês que o cônjuge ou a cônjuge precisam pagar a título de alimentos. Então, nós já podemos pensar e prever situações que, caso esse casamento, caso essa união estável não dê certo, esse documento já serve para amparar esses cônjuges ou companheiros, né? O contrato de união estável, ele possibilita ainda mais liberdade na sua elaboração, né? Pelo menos esse é o meu entendimento, porque ele não possui as exigências impostas ao pacto antinupcial, sobretudo as formalidades e as condições condições futuras de eficácia, né? Então, embora a doutrina defenda a possibilidade da plena autonomia conferida aos conviventes quanto ao estabelecimento de regras que declarem, né, a retroatividade da aplicação do regime, a jurisprudência também vem se posicionando em sentido contrário. Então, a gente tem uma maior liberdade para dispor nesse tipo de instrumento, que, consequentemente, não tem tantas formalidades como é o caso do pacto, embora, obviamente, quando nós estamos falando de elaboração e de planejamento de uma transmissão de patrimônio, a gente sempre oriente os nossos clientes a que, de fato, eles formalizem todos os documentos por escritura pública, quando assim os couber, né? Além disso, nós temos o contrato de doação. O contrato de doação é um contrato, uma escritura pública, né, que vem sendo bastante utilizada dentro do planejamento sucessório. Como que funciona, né, esse contrato de doação? Os donatários, as pessoas que irão receber esse patrimônio, eles começam a usar e gozar imediatamente desses bens, né? E, eventualmente, eles poderão se beneficiar de eventual variação da alíquota tributária. O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, possui uma alíquota diferente para causa-mortes e doação. Então, caso haja o falecimento e seja necessário pagar o ITCMD, né, sempre necessário pagar o ITCMD, a alíquota é de 6%. Mas, se o detentor do patrimônio fizer a doação em vida, a alíquota de doação nesses casos é de 3%. Então, vemos aí uma economia tributária de 3% de ITCMD. Além disso, esses contratos de doação, eles podem ser feitos com cláusulas de usufruto vitalício, que é uma cláusula bastante utilizada quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, ou seja, os detentores do patrimônio, o patriarca ou a matriarca, transmitem esses bens, ou seja, transmitem a propriedade dos bens, mas continuam sob a posse e administração, então eles continuam recebendo os frutos, rendimentos e administrando aquele patrimônio como bem entenderem, né? Então, a importância da elaboração desse documento muito bem estruturado, muito bem pensado,
sempre pensando e refletindo sobre aquilo que a família entende importante e necessário para a transmissão desse patrimônio, né? A gente tem uma discussão bastante grande sobre a doação feita em favor dos herdeiros necessários, se constitui adiantamento de legítima e, por isso, se constitui adiantamento de legítima ou não, né? E, por isso, deve ser conferida por ocasião da abertura da sucessão. Em determinados casos, a gente orienta que se ponha nesse instrumento que há uma dispensa da colação, ou seja, você faz essa doação ao herdeiro ou aos herdeiros dispensando de colação. Então, quando houver o falecimento, eu não preciso levar este bem ou estes bens que foram doados a inventário para que sejam verificadas eventuais partilhas feitas anteriormente enquanto a pessoa estava viva. Aqui tem uma decisão do STJ que nós trouxemos de 2021 sobre a questão da doação inoficiosa, né? Que é aquela doação que ultrapassa a legítima dos herdeiros necessários, né? Então, assim como nós trouxemos em outros instrumentos e trouxemos lá no início a importância de se respeitar a legítima dos herdeiros necessários, para que, de fato, o planejamento não vá para a discussão judicial e não se atenda, de fato, aos objetivos que esse patriarca ou essa matriarca buscou para a composição familiar e do patrimônio. Que eu trago outra decisão a respeito da ação de nulidade de doação inoficiosa, né, que é recorrente, de maneira recorrente, nós vemos tanto no STJ quanto nos tribunais de justiça. Além desses instrumentos, nós temos a partilha em vida. A partilha em vida a gente fala que é um negócio jurídico inter vivos, né, definitivo e consumado, ou seja, os bens eles se transferem imediatamente e irrevogavelmente, sem a obrigação de trazer a colação, né? A partilha em vida, ela não se confunde com a doação, porque a partilha em vida esgota a divisão dos bens, né? No momento em que o disponente dispõe, partilha o patrimônio no tempo, ela tem um caráter definitivo, ou seja, todos os herdeiros necessários, eles precisam de fato participar dessa partilha em vida, para que de fato ela seja feita em igualdades de condições, como forma de assegurar a legítima. Então eu reúno todos os meus herdeiros, eu verifico todo o meu patrimônio, se assim o entender, e faço essa partilha já em vida para que não seja necessária a realização do inventário, ou que, caso seja necessária a realização do inventário, seja feita com um patrimônio muito inferior àquele existente antes do falecimento. Se eventualmente outros bens surgirem até a morte do disponente, eles serão novamente objeto de inventário e, consequentemente, nova partilha, né? Um dos principais benefícios da partilha em vida é que os bens objetos dessa partilha, como eu disse, né, não se sujeitam ao procedimento de inventário. Então, transmitidos aos herdeiros, esses bens são, de fato, dos herdeiros, e eles podem dispor como bem entenderem do patrimônio após o seu recebimento. Aqui eu trago uma decisão do TJ de São Paulo, que na verdade existiam outros herdeiros desconhecidos e por isso se tentou a anulação dessa partilha que foi feita. Além disso, outros dois instrumentos de planejamento sucessório bastante utilizados nos dias de hoje é o seguro de vida e a previdência privada. Inclusive, tem um estudo realizado bastante interessante pela Zurich Seguradora, em conjunto com a Universidade de Oxford, é um estudo de 2017, que demonstra que quase 90% da população não tem seguro de vida. Seguro de vida nada mais do que uma forma de garantir, né, muitas vezes utilizado como uma forma de garantir uma subsistência, uma manutenção dessa família até que tenha acesso ao patrimônio deixado pela pessoa falecida, né? E isso se dá principalmente porque tanto o seguro de vida quanto a previdência privada, elas não são consideradas herança, ou seja, elas não precisam passar pelo inventário, né? O capital ele será recebido pelo beneficiário, livremente indicado pelo segurado, muitas vezes, né, quase sempre pela meiro ou pelos herdeiros,
e poderão ser contratados na quantidade desejada pelo segurado, ou seja, o segurado pode ter 1, 2, 3, 10 seguros de vida que atendam às necessidades daquela família ou daquele detentor do patrimônio, né? As vantagens do seguro de vida e da previdência privada é que tem uma liquidez bastante rápida, né? Diferentemente da realização do inventário. Então, caso haja necessidade do pagamento de despesas médicas hospitalares, pagamento do funeral, até valores para manutenção e subsistência dessa família, né? Eventualmente há um provedor que falte, que de fato provia o sustento e subsistência dessa família, essa família não fica desamparada, né? Ela tem acesso a um patrimônio, ativos financeiros de uma maneira bastante rápida, né? Na falta de indicação de pessoa, beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital segurado, ele será pago tanto ao cônjuge, companheiro, quanto aos herdeiros necessários, de acordo com a vocação hereditária, né? Uma questão bastante importante que nós vimos durante a pandemia, em razão, né, do alto número de mortes que nós tivemos, é que muitas vezes os médicos, né, pela questão da alta hospitalar, pela questão da quantidade de pessoas, da sobrecarga do sistema de saúde, os médicos colocavam como causa da morte a COVID, coronavírus, né? E é importante, naquela época, né, nós trouxemos bastante isso, que as pessoas fiquem atentas, de fato, o real motivo da morte da pessoa, né, do falecimento da pessoa. A indicação correta, ela é fundamental para fins de liberação do seguro de vida, né? Então, eventualmente, as cláusulas desse contrato de seguro de vida excluem o pagamento em caso de pandemia. Nós, infelizmente, vimos muito isso, né? Que tinham cláusulas que determinavam que casos de pandemia não seria coberto, não seria pago a indenização, e muitas famílias, infelizmente, ficaram sem acesso a essa indenização que fora contratada anteriormente pela pessoa, né? Em relação aos planos de previdência privada, o conhecimento hoje em dia é maior em comparação à familiaridade dos brasileiros, né? Hoje nós, de acordo com pesquisas realizadas, cerca de 40% das pessoas sabem o que é previdência privada, porém, mesmo assim, há dados que estimam que cerca de 8% da população brasileira tem algum tipo de plano de previdência privada para constituir uma reserva de longo prazo. Então, ambos os instrumentos podem ser utilizados como instrumentos capazes de atender necessidades imediatas dessa família e são bastante utilizados ou recomendados por advogados que, de fato, realizam planejamentos sucessórios, né, com o objetivo de garantir a essa família a manutenção e subsistência imediata delas. Aqui eu trago algumas decisões sobre previdência privada que tratam, né, que os valores depositados em planos de previdência privada não se sujeitam a inventário. Outro ponto positivo também é que não há incidência de TCMD no caso, né, nem de imposto de renda, então o valor vem direto para a família. Aqui tem mais algumas decisões que tratam sobre isso. E agora temos outros instrumentos, como holding familiar, trust offshore, que eu vou passar a palavra ao Dr. Marco, que vai falar sobre a queridinha do momento, né, que é a holding. Obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal. Obrigado, doutora. Excelente apresentação e cobrindo aí temas extremamente relevantes nessa abrangente matéria. Não tenho dúvida nenhuma de que esta palestra poderia continuar por muitas horas ainda, com altíssima audiência e interesse. Então, eu cumprimento pela apresentação. Aqui, como moderador, só queria apontar algumas questões, né? A primeira delas diz respeito ao forte impacto da decisão do Supremo Tribunal que se refere aos bens no exterior, né? Então, isso também tem afetado bastante a questão do planejamento, né? O planejamento sucessório, e no que se refere às doações de bens, né? Antecipando-se as doações de bens no exterior por conta
do julgamento do chamado tema 825 no Supremo Tribunal, que acabou aí fazendo com que as pessoas também buscassem se antecipar do que se refere à questão dos seus bens mantidos no exterior. Então, isso tem um prazo, né? Deram um prazo de 12 meses para que o Supremo pudesse, aliás, para que o Senado pudesse regulamentar. Então, esse é um tema que está aí na ordem do dia do planejamento sucessório. Pena que não dá para a gente entrar nessa discussão, que é muito interessante. Um outro tema também, que a senhora, eu imaginei que já fosse entrar, acabou cortando, mas eu acho que é interessante, é a questão da regulamentação. Agora, né, pelo menos foi aprovado o projeto de lei no Brasil que trata do trust, né, depois de 200 anos, talvez 300 anos de atraso de regulamentação, o Brasil propõe aí uma regulamentação desse tema, que é o PL 4758 de 2020, agora aprovado aí recentemente, e indo agora para o Senado e tratando o trust no Brasil como um negócio fiduciário. Então, isso trará novas oportunidades de planejamento, de organização do patrimônio e certamente novas questões dificílimas para ser lidado, tendo em conta a cultura brasileira muito refratária à segregação de bens ou mesmo respeito ao patrimônio testado, né? E por último, acho também que, como foi bem pontuado, né, a questão agora dos seguros de vida, principalmente seguros no exterior, que as famílias cada vez mais estão utilizando para o planejamento sucessório, destacando também a questão dos bens, não só os bens no exterior, mas agora com a questão, o CIMEC fez até um evento sobre isso, a questão de nomadismo digital, nós temos que considerar também os falecimentos no exterior, né? Então, a questão, o Brasil sempre muito grande, as questões sempre fechadas, olhando para o inventário de pessoas que moram no Brasil, cujos bens estão no Brasil e que falecem no Brasil, agora teremos que lidar com uma situação bastante diferente, né? Nesse encontro que o CIMEC promoveu, nós vimos as questões como estavam tendo reflexos tributários, na legislação trabalhista, por conta dessa movimentação de pessoas trabalhando remotamente, ou seja, vivendo num país e prestando serviços aqui ainda para o Brasil. E essas pessoas agora são brasileiros que podem falecer no exterior em algum momento desse negócio, e o Brasil vai começar a ter que enfrentar essas questões, né? Local do bem, local da morte, local de abertura do inventário, concomitância de foro, competência. Então, é um tema também bastante interessante e que certamente enriqueceria muito um debate sobre isso. Pena aqui que nós temos esse espaço limitado aqui. Mas agradeço, acho que foi extremamente interessante e intrigante até as questões todas que podem decorrer dessas questões, mostrando assim o absoluto domínio da doutora Laísa no entendimento dessa matéria, e essa contribuição dada nesse debate é muito bem-vinda. Muito obrigado, doutora Laísa. Passo agora para o doutor Marco, tratar um pouquinho do que vem depois, quando não tem um planejamento, né, que são os conflitos que normalmente surgem com certa frequência nesse tema. Doutor Marco, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Como vocês vão? Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui o doutor Adelmo Emerenciano, cumprimentar também o doutor Savoy, cumprimentar a doutora Gabriela Mota, agradecer o convite. Acima de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouco em relação às temáticas que estamos discutindo hoje à tarde. Também não poderia deixar de cumprimentar a doutora Laísa Santos, que brilhantemente apresentou aqui as suas temáticas relativas ao planejamento sucessório. E eu estava aqui pensando, viu, doutora Adelmo, falar depois da doutora Laísa traz dois desafios aqui. O primeiro é porque a doutora Laísa é uma profissional brilhante, então fez uma apresentação de altíssimo nível. E o segundo, que é o que vocês vão passar a ver agora, é em relação até mesmo aos slides. A doutora Laísa fez uma apresentação muito bonita e a minha é um pouco mais modesta, mas eu vou tentar compensar aqui também nas explicações e abordando aqui as temáticas relativas tanto ao planejamento patrimonial como a constituição de uma holding. Você está fazendo um caminho aqui, desde a etapa zero até o momento da constituição de uma holding, e depois disso também
como podem ser resolvidos os conflitos societários e, nesse caso também, familiares, né, relativos a essa holding familiar, a uma potencial holding familiar constituída em uma família. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal, para que a gente possa começar. Está disponibilizado para o senhor, né, doutor? Compartilhamento. Acho que sim, doutor Samuel. Tá. Eu aproveito esses segundinhos, está abrindo ainda, só para avisar que depois as perguntas serão feitas ao final, tá? Tem alguns comentários dando parabéns para a doutora Laísa, mas ao final nós comentaremos tudo. Compartilhou, doutor? Não está no modo de apresentação, tá? Mas está compartilhado já a sua tela. Perfeito, perfeito. Seu Samuel, muito obrigado. Acho que agora foi para o modo de compartilhamento, correto? Correto, está carregando aqui, mas tenho certeza que sim. Só um minutinho. Só vamos esperar aqui carregar. Perfeito, doutor. Excelente. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem aí e ver bem a tela? Tudo perfeito. Perfeito, então. Bom, como eu havia adiantado, a gente segue aqui na apresentação. Vamos falar um pouco sobre a constituição da holding familiar, que a doutora Laísa já designou aqui como uma das grandes queridinhas do momento, né, no que se refere a planejamento sucessório. E é importante, eu acredito, pontuar desde o início e reforçar um ponto que a doutora Laísa também fez na sua apresentação. O planejamento sucessório e, por consequência, a constituição de uma holding familiar, ela deve fazer sentido para a família e para as pessoas que estão participando desse planejamento. E o que isso significa? Isso significa que a constituição de uma holding ou a tomada de ou a constituição de qualquer outro dos instrumentos de planejamento sucessório, eles devem estar alinhados aí com os objetivos da família. E nessa circunstância específica aqui, a gente vai tentar fazer um caminho, portanto, para que a gente entenda e consiga ter mais clareza acerca de em quais situações fará ou não sentido a constituição de uma holding e, acima de tudo, por que faz sentido. E depois disso, vamos falar também sobre a resolução dos conflitos societários aqui e familiares, né, portanto, dentro de uma holding familiar. E, pessoal, eu comecei aqui no nosso primeiro slide com um conceito para que a gente possa iniciar realmente da estaca zero, tá? E a holding familiar, ela basicamente ela pode ser resumida da seguinte maneira. Esse é um conceito bastante simples e resumido naturalmente. Na doutrina, a gente encontra conceitos muito mais robustos que conseguem abarcar várias situações. Mas aqui eu coloquei um conceito bastante simples. E vejam só. A holding familiar é uma pessoa jurídica constituída com o objetivo de administrar eficientemente o patrimônio de pessoas físicas pertencentes à mesma família. E aqui eu destaco um ponto central do nosso conceito, que é administrar eficientemente o patrimônio de pessoas físicas. E essa eficiência intrínseca à administração do patrimônio nesse conceito, ela depende de vários requisitos, que eles vão ser vistos aqui no caminho que a gente vai percorrer ao longo dessa apresentação. E de antemão, para que a gente já também calque algumas premissas e rememore um pouco da apresentação da doutora Laísa, é interessante que a gente tenha em mente aqui quais são as principais vantagens relacionadas à constituição de uma holding familiar. E percebam, muitas não, a maioria dessas vantagens, elas são compartilhadas entre os instrumentos sucessórios do planejamento patrimonial, que podem ser constituídos para um planejamento patrimonial. E aqui nós também vamos verificar essa situação. A primeira vantagem que está sendo ressaltada aqui na nossa apresentação é a potencial redução de conflitos familiares. E vejam, quanto maior o patrimônio de uma família, ou seja, quanto mais imóveis, por exemplo, uma família detém, quanto mais bens uma família detém, pode-se dizer que maior seria a chance de haver grandes interesses econômicos em jogo. E com grandes interesses econômicos em jogo, as circunstâncias jurídicas necessariamente devem estar muito bem amarradas
para que sejam diminuídos os conflitos familiares referentes à sucessão patrimonial. E, inclusive, já vale até a pena adiantar um tema, a mediação entra muito bem nessas circunstâncias. E veremos mais adiante que uma cláusula de mediação, uma cláusula de mediação com arbitragem também, né? Uma cláusula mediável, portanto, dos procedimentos sucessivos, ela faz total sentido em uma constituição de uma holding familiar, sobretudo em decorrência da mediação, que ela aí talvez seja um instrumento jurídico processual, né, que mais se adequa à manutenção da relação entre os familiares. Eu acredito que esse também seja um objetivo central em um planejamento sucessório. Não apenas as questões econômicas, mas também a manutenção do seio familiar, que é essencial para a continuidade da família, para as relações familiares, que, enfim, são que também, de certa forma, movem a nossa vida. Além disso, pessoal, nós também temos uma segunda potencial vantagem aqui mencionada, que seria a maior proteção contra terceiros. Vamos especificar um pouco mais o que significa essa proteção contra terceiros. Não se trata aqui, de nenhuma maneira, de fraude contra credores ou fraude à execução. Se trata aqui, basicamente, da proteção dos bens da família em relação a potenciais débitos futuros que possam vir a ocorrer. É uma situação bastante diferente. Então, se a gente tem uma holding familiar com bens integralizados nela, é muito mais difícil que esses bens sejam afetados em decorrência de potenciais dívidas futuras, seja dos herdeiros, seja dos patriarcas ou matriarcas das famílias que estarão realizando o planejamento sucessório. São questões distintas aqui, mas é importante que a gente pontue ela também como uma vantagem. E também uma terceira vantagem, que foi mencionada pela doutora Laís em outros instrumentos, que seriam as vantagens tributárias. E aqui trata-se naturalmente de uma elisão fiscal. Não se trata aqui de fraudar o fisco ou deixar de recolher impostos que deveriam ser recolhidos, mas sim de planejar com eficiência e inteligência o patrimônio de uma família para que ela possa, em certa medida, ter uma economia de impostos por estar bem planejado e conseguir visualizar bem as oportunidades que o ordenamento jurídico abre dentro dessa situação de planejamento sucessório. E uma vantagem, e um exemplo que a gente pode mencionar, seriam aqueles casos nos quais há uma holding familiar que é integralizada com bens imóveis que são postos à locação. Nesse caso, por exemplo, na alíquota progressiva do imposto de renda, uma pessoa física poderia pagar aí de imposto de renda até 27,5%. No caso de uma pessoa jurídica, uma holding familiar, nesse caso, né, a alíquota do imposto de renda ela ia variar aí, em torno de 12%. Então, essa seria apenas um exemplo aí de uma das vantagens tributárias. E aqui, pessoal, o caminho que eu comentei com vocês desde o início da nossa apresentação. Quais são as etapas, então, da constituição de uma holding familiar? Então, quais são os desafios que as partes, os advogados, os contadores e todas as pessoas envolvidas irão enfrentar e que deve ser pensado na constituição de uma holding? A gente dividiu aqui em três etapas principais, que a primeira seria a constituição da pessoa jurídica propriamente dita, quais são os pontos de atenção. A segunda etapa, a integralização dos bens da família dentro da empresa. E a terceira etapa, que seria a doação das cotas ou das ações para os sucessores, para aqueles então que estarão recebendo o patrimônio dentro desse planejamento sucessório. Depois de a gente ver as etapas, nós veremos algumas cláusulas que são comuns, corriqueiramente vistas em holdings familiares. E, em terceiro lugar, conversaremos também sobre algumas pequenas peculiaridades das holdings quando constituídas como sociedades anônimas. Nesse caso aqui, de capital fechado, né, pessoal? Só para a gente fazer essa ressalva. Então, vamos lá para o primeiro passo. A etapa 1 da constituição da holding familiar. Então, a primeira fase aqui que a gente vai estar conversando. Em primeiro lugar, naturalmente, é importante que a gente analise e avalie
qual será o tipo societário utilizado nessa holding? Será uma limitada ou uma sociedade anônima de capital fechado, que são os tipos tradicionais, os tipos societários tradicionais utilizados na constituição de uma holding. E depois de fazermos essa escolha, e isso fará mais sentido daqui em breve, nas próximas etapas, quando a gente for iniciar a análise das peculiaridades, mas certamente esse será o primeiro passo a ser tomado pelas pessoas interessadas na Constituição. E aqui vamos pensar em alguns exemplos. Um exemplo, talvez um exemplo tradicional, seria um casal de sócios que são casados, portanto, eles constituem uma holding familiar, integralizam os bens dentro dessa pessoa jurídica para depois realizar a doação das cotas. Um segundo exemplo, que também seria totalmente plausível, seria os pais, juntamente com os filhos, constituírem a pessoa jurídica. Os filhos constituem aqui, por não terem os bens, constituirão uma parte mínima do capital social e depois receberão as doações dos pais, seja um pai ou os dois pais, nesse caso. Ou seja, os exemplos eles podem ser variados e tudo depende das circunstâncias específicas da família. Por isso que é necessário, é importante que um profissional esteja avaliando essa situação e refletindo junto com a família sobre qual seria a melhor opção. E aqui eu coloquei um ponto de atenção que eu acredito que seja muito importante. O artigo 977 do Código Civil, ele faculta aos cônjuges contratar sociedade entre si. Tudo bem. Mas aqui a gente tem uma ressalva. Desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Bom, aqui a gente pode ter um óbice, a constituição de uma holding familiar, a depender, então, do regime de bens do casal que pretende constituir essa holding. E esse seria um óbice, portanto, a nossa primeira fase aqui da nossa apresentação, que seria justamente a constituição. O que fazer, então, nesse caso? Quais seriam as alternativas possíveis nessas circunstâncias? Vamos pensar um pouco a respeito. Alternativas aqui, então, para que a gente possa superar esse óbice do artigo 977. Primeira alternativa, pessoal, ela consta do ofício circular SEI número 6 de 2019, do Ministério da Economia. É um ofício em resposta ao encaminhamento, à consulta da JUSESP, sobre se essa regra do Código Civil poderia obstar a constituição de uma holding, não de uma holding nesse caso, mas de uma sociedade anônima entre dois cônjuges que eram casados sob o regime da comunhão universal. E nesse caso, o ofício circular do Ministério da Economia deixou bastante claro que essa restrição, naturalmente, ela não se estende às sociedades anônimas. E, portanto, uma das opções seria constituir a holding como uma sociedade anônima de capital fechado. Circunstâncias que nós iremos refletir também e pensar um pouco sobre os detalhes lá no final dessa nossa apresentação. Então, essa seria uma opção. A segunda opção seria que um único cônjuge constituísse a pessoa jurídica e integralizasse os bens do casal. Já vamos ver também como que acontece essa integralização. O outro cônjuge, que naturalmente também é proprietário desses bens, assinaria como interveniente anuente para que esses bens pudessem ser integralizados na pessoa jurídica, e esse segundo cônjuge, o cônjuge que não é o sócio aqui no nosso exemplo, né, ele permaneceria como administrador da holding, com cláusula de perpetuidade. E por que isso? Porque nessa circunstância, o cônjuge que não está como sócio da pessoa jurídica, ele vai poder, então, administrar os bens que eram anteriormente do casal. E, portanto, todos estariam aí respaldados nessa circunstância e não teriam o óbice referente ao artigo 977 do Código Civil, porque ambos não seriam sócios. Um seria um sócio e o outro seria administrador. E, inclusive, esse primeiro que é sócio, posteriormente, ainda estaria doando as suas cotas aos seus herdeiros, aos seus sucessores. Uma ressalva importante, pessoal, nessa segunda circunstância, estamos falando aqui de uma sociedade limitada. Tá? Primeiramente, falamos de uma possibilidade que seria a sociedade anônima, nessa segunda, falando especificamente de uma sociedade limitada.
E uma terceira hipótese, talvez um pouco mais demorada, seria a alteração do regime de bens. Entretanto, essa alteração, e por que ela é mais demorada? Porque ela depende de uma autorização judicial. Então, o pedido tem que ser motivado, poderia ser motivado, inclusive, pela necessidade ou interesse de constituição de uma holding familiar, e aí dependeria de uma homologação judicial, de um deferimento judicial, que poderia alongar um pouco mais a constituição e o prazo para a constituição dessa holding. Mas, enfim, essas seriam as três alternativas aqui, pessoal, para que a gente pudesse driblar, no bom sentido, né, o artigo 977 do Código Civil, driblar dentro da legalidade, naturalmente. Feita essa primeira fase, finalizada a primeira fase, referente à constituição da holding, a gente passa para a segunda fase, referente à integralização dos bens. Porque, veja, pessoal, todos os bens da família, ou se não todos, uma parte desses bens, eles serão integralizados para a empresa e, portanto, deixarão de ser propriedade dos patriarcas, das matriarcas, para serem de propriedade da holding. E essa holding, dividida em cotas ou ações, no caso de sociedades anônimas, é que fará a administração desses bens. Claro, sempre com a atuação dos sócios, que serão os pais ou os filhos dessa família. E na integralização dos bens, a gente deve compreender que essa transferência de titularidade dos bens da família, ou seja, do patriarca ou da matriarca, para a pessoa jurídica, ela enseja a incidência, ou pode ensejar a incidência, do ITBI, de ITBI. Nessas circunstâncias aqui, é importante que a gente se atente que há uma imunidade tributária prevista no Código Tributário Nacional, no artigo 36, inciso 1º, quando essa transferência ela é utilizada para integralizar o capital de uma pessoa jurídica. Então, nessas hipóteses, quando a gente integraliza o capital de uma pessoa jurídica por meio de bens imóveis, a incidência do ITBI ela não acontece por conta de uma imunidade tributária. Mas aqui a gente entra em uma segunda discussão que é extremamente relevante e delicada aqui para o nosso caso e que, inclusive, implica diretamente se a constituição de uma holding valerá ou não a pena para as circunstâncias dessa família. Porque, veja, essa imunidade tributária, que vale ressaltar também consta da Constituição Federal, ela não se aplica em alguns casos. E quais são esses casos? Veja, quando a atividade preponderante da pessoa jurídica ela estiver relacionada à venda ou locação de propriedade imobiliária ou cessão de direitos relativos à sua aquisição. Isso consta no artigo 37 do CTN. E aí, vejam, portanto, se a pessoa jurídica ela pretende, ou melhor, se a holding pretende locar esses bens, a família com a holding pretende locar esses bens, é bem possível que grande parte da sua receita operacional esteja vinculada à locação de bens imóveis. E aí, nessas circunstâncias, a atividade preponderante dessa holding, ela poderia, então, ser caracterizada como uma alocação de bens imóveis. Por quê? Porque quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica decorre de transações imobiliárias, e aqui o código até prevê, o CTN até dispõe, nos 2 anos anteriores ou subsequentes da integralização, a gente tem aqui essa pessoa jurídica caracterizada como uma PJ que atua preponderantemente em atividades imobiliárias. E, portanto, nessas circunstâncias, não haveria a imunidade tributária prevista no artigo 136 do CTN. Se a PJ está sendo constituída no momento da integralização, considerariam-se os 3 primeiros anos de atuação dessa pessoa jurídica em relação à imunidade tributária. E nessas circunstâncias aqui, pessoal, é extremamente relevante, portanto, que a família seja bem assessorada de advogados e também que seja realizada uma análise financeira, seja por contadores ou pelos próprios advogados, acerca da viabilidade econômica da constituição da holding nos casos em que se pretende locar os bens imóveis que foram integralizados dentro da pessoa jurídica, porque justamente é possível que não haja essa imunidade ITBI. E aí a decisão vai ser uma conta matemática, o que vale mais a pena.
vale mais a pena a gente ter uma vantagem tributária no futuro, ou vale mais a pena a gente não construir uma holding agora e se utilizar de outros instrumentos do planejamento sucessório. Em regra, e costumeiramente, uma família que tem bastante bens imóveis poderá, sim, construir uma holding e certamente valerá muito a pena, mas isso depende de uma análise financeira caso a caso. E aqui, pessoal, eu coloquei um ponto que eu acredito que também seja extremamente relevante nessa análise da integralização do capital social, que é a nossa segunda fase aqui da nossa apresentação. Porque é extremamente relevante que os advogados, principalmente aqui os advogados, nesse caso, né, eles estejam extremamente atentos às decisões que estão sendo tomadas nos conselhos municipais fiscais e também no respectivo tribunal do município, no qual incidiria aí, o ITBI, que seria o responsável pelo recolhimento e pelo recebimento do pagamento do imposto ITBI. Porque, em algumas circunstâncias, e eu trouxe aqui um exemplo do município de São Paulo, o Conselho Municipal Fiscal do município de São Paulo já entendeu, por exemplo, que a ausência de atividade operacional ela afastaria aquela imunidade de ITBI prevista no CTN. E aí, vejam, é uma interpretação que vai um pouco além do que consta na regra. Nem estou adentrando aqui ao mérito se é correto ou não, mas vai um pouco além do que consta na regra. E, portanto, pode pegar o advogado e a própria família de surpresa nesse caso, porque talvez esperaria não pagar nenhum tipo de ITBI porque os imóveis não seriam locados, mas mesmo assim o município ainda determinaria o pagamento do imposto. Isso poderia gerar um transtorno indesejado nessa circunstância. No caso aqui do nosso julgado, e isso é interessante, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença proferida em primeiro grau e concedeu a ordem aqui dessa inicial para que fosse, então, anulada essa cobrança de débito fiscal referente ao ITBI, porque justamente aplicou-se aí a regra constante do CTN, que delimita exatamente em quais circunstâncias não há a imunidade tributária. E nesse caso aqui, tão somente por não haver atividade operacional, não seria uma dessas hipóteses. Mas é um ponto a ser chamado a atenção. E aqui, pessoal, nós também temos um outro julgado, agora do STJ, fixado em tema, relativo à base de cálculo do ITBI. E aqui foram fixadas 3 teses extremamente relevantes na análise do ITBI, nesses casos de integralização de bens imóveis. A primeira tese diz respeito à base de cálculo do ITBI, que o STJ entende que a base de cálculo seria o valor do imóvel transferido em condições normais de mercado. A segunda tese seria a tese referente a que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade em relação ao fato de ele ser condizente com os valores de mercado. E a terceira tese diz respeito ao fato de que o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo com valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Lendo as 3 teses em conjunto, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir, por exemplo, que nesses casos aqui de integralização de bens imóveis, o valor declarado pelo contribuinte gozará de presunção de veracidade em relação ao valor de mercado. E esse valor será utilizado como base de cálculo para o ITBI, a não ser que realmente se comprove que esse valor não condiz com os preços que estão sendo praticados no mercado. E, por último, aqui em relação à jurisprudência sobre a integralização de bens imóveis, temos também o tema 796 da STF, que traz um entendimento extremamente relevante acerca de um julgado do recurso extraordinário de Santa Catarina e que dispôs o seguinte na tese fixada: a imunidade do ITBI ela não alcança o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado na pessoa jurídica. Em quais casos isso poderia acontecer, por exemplo? Um valor de um bem imóvel
consideravelmente alto, vai ser integralizado em uma holding, só que esse valor desse bem imóvel, ele ultrapassa consideravelmente o valor do capital social a ser integralizado. Esse valor excedente, e que poderia entrar, por exemplo, dentro da holding como reserva de capital, ele não seria e não teria a imunidade de TBI. Essa é uma tese extremamente relevante também para que os advogados pensem em como fazer essa instituição aí do capital social a ser integralizado quanto da constituição de uma holding. Finalizado essa segunda etapa, pessoal, a gente vai para a terceira etapa agora da constituição de uma holding, que diz respeito, então, à doação das cotas. Vamos lá. A gente já viu aqui que a família constitui a pessoa jurídica, integraliza os seus bens dentro dessa pessoa jurídica. Esses bens são divididos em cotas, se for uma sociedade limitada, ou em ações, se for uma sociedade anônima. E agora, nessas circunstâncias aqui, os proprietários dessas cotas, eles são justamente os patriarcas ou as matriarcas dessa família, né? Porque eles eram os proprietários desses bens. E eles constam como sócios das holdings nesse primeiro momento inicial da constituição de uma holding familiar. E agora, nessa terceira etapa, o que acontece? O patriarca e a matriarca, eles podem doar essas cotas aos herdeiros com a alteração do contrato social, para que esses herdeiros passem a ser os efetivos sócios dessa pessoa jurídica. Nessa doação de cotas ou ações aos herdeiros, para que eles constem como sócios da pessoa jurídica, da holding, haverá aqui incidência também de TCMD e certamente esse deverá ser um cálculo levado em conta na análise financeira, certo? E, além disso, para que os pais aqui possam ainda manter um controle sobre os bens que foram doados para a holding, é bastante costumeiro, como também comentado pela doutora Laís na sua apresentação, que seja estabelecida uma cláusula de usufruto vitalício em favor dos donatários nessas circunstâncias, com reservas, por exemplo, de poderes econômicos e poderes políticos referentes a essas cotas. Qual que é a implicação prática disso? A implicação prática é que, por exemplo, eventuais dividendos a serem pagos referentes a essas ações, os votos a serem proferidos em Assembleia Geral dentro dessa holding, eles ainda serão exercidos pelos patriarcas aqui da família. E eu coloquei um exemplo, pensamos aqui em alguns exemplos para demonstrar isso. Um exemplo seria, os pais doam 100% das cotas aos filhos, com usufruto vitalício, conforme comentamos anteriormente, salvaguardando, por exemplo, aqui, os direitos políticos e econômicos em relação a 51% das cotas. Em relação aos 49%, não houve salvaguarda. Isso significa que os pais, eles ainda terão o controle em relação a grande parte das matérias a serem discutidas dentro da holding e ainda receberão, por exemplo, dividendos em relação a 51% das cotas dessa holding. Os filhos, por sua vez, receberão dividendos referentes a 49% das cotas e terão poder de voto em relação a 49% das cotas. Vejam que, nessas circunstâncias, toda a estrutura societária da família fica muito bem amarrada, porque tanto os pais continuam com o controle sobre aqueles bens que eles construíram ao longo de uma vida toda, como também os filhos passam a poder usufruir desses bens e, mais importante de tudo, tem-se aí as vantagens da constituição de uma holding, que seriam a manutenção do vínculo familiar, potencial economia tributária e, acima de tudo, em determinadas circunstâncias também, a proteção, eventualmente, contra terceiros. E aí, vejam, pessoal, nós passamos aqui por 3 fases de constituição de uma holding. A constituição propriamente dita, a integralização dos bens e a doação dessas cotas. Agora vamos, então, para uma outra parte da nossa apresentação que diz respeito a algumas cláusulas que comumente nós iremos ver em uma holding familiar. E elas estão intimamente ligadas aí à manutenção dessa base familiar dentro da empresa. Um destaque que
que eu acredito que seja bastante importante, é que, por se tratar de uma sociedade empresária, aqui toda a relação entre a família ela vai ser pautada na liberdade das partes para estipulação de cláusulas. Somente em casos em que as cláusulas atingirem diretamente alguma determinação legal de ordem pública, é que essa cláusula poderá ser declarada aí como inválida ou ineficaz perante o ordenamento jurídico. Então, é importante a gente ter em mente que, com base na liberdade das partes, vários ajustes podem ser feitos para moldar uma holding familiar. Essas aqui são cláusulas comuns, não necessariamente estarão em todas as holdings, e várias outras cláusulas podem ser encontradas aí na dinâmica societária do planejamento sucessório. As primeiras cláusulas comuns aqui são as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade no ato de doação dessas cotas dos pais aos filhos. A instituição dessas cláusulas ela tem um objetivo bastante específico e extremamente relevante, por isso que elas são muito comuns. A cláusula de inalienabilidade ela proíbe a alienação, ou seja, a venda, né, das cotas ou ações recebidas por doação pelos filhos. Isso aí mantém todo o vínculo familiar enquanto a holding familiar existir. A cláusula de impenhorabilidade, que ela, inclusive, é feita menção a ela no artigo 833, inciso 1 do Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de penhorabilidade, ela impede que as cotas ou as ações sejam objeto de penhora para pagamento de alguma dívida pessoal desses filhos que passarão, lembre-se, a ser os sócios dessa holding. Então, ainda é uma cláusula extremamente importante para a manutenção do núcleo familiar. E a cláusula também de incomunicabilidade, que tem o mesmo objetivo, evita que as cotas ou as ações doadas elas se comuniquem com os seus respectivos e eventuais cônjuges. Aqui nós também temos uma cláusula extremamente relevante e bastante comum, que é a cláusula de reversão. O que diz essa cláusula, pessoal? A cláusula de reversão, em regra, ela vai ter uma redação que prevê o retorno das cotas ou das ações doadas ao doador, por exemplo, o pai ou a mãe, em caso de pré-falecimento do filho. Ou seja, foi constituída uma holding, os pais, as mães doaram as suas cotas aos seus filhos, somente os filhos são sócios dessa holding, mas um desses filhos falece antes dos patriarcas ou das matriarcas. Nesse caso, a cláusula de reversão fará todo sentido, porque todas essas cotas ou as ações, dependendo do tipo societário, voltam à propriedade aí dos doadores. E essa disposição, ela consta também expressamente do artigo 547 do Código Civil, né, que dispõe que o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Nós temos também, pessoal, algumas alternativas à cláusula de reversão mencionada anteriormente. Por exemplo, pode-se pensar em uma cláusula que preveja uma forma de apuração do valor das cotas e de pagamento desses haveres em caso de falecimento, e aqui até colocamos ou exclusão de um dos sócios. Ou seja, em caso de pré-falecimento, tem-se aí uma forma bastante clara de como vai ser realizado esse pagamento. E nessa circunstância, as cotas não voltam ao doador, mas sim elas são liquidadas e efetivamente pagas aí aos herdeiros dos filhos que eram os sócios aí dessa holding, incluindo aí eventuais cônjuges e filhos também, é importante ressaltar. Uma segunda cláusula seria uma cláusula que preveja a possibilidade de ingresso dos sucessores do sócio na holding. Tudo isso depende, naturalmente, de como se dá a relação, de como é a relação dessa família. Se tem uma boa relação entre os patriarcas, os matriarcas e os cônjuges dos seus filhos ou os filhos dos seus filhos. Né? Então, essas aqui são alternativas aí à cláusula de reversão. Nós também temos uma cláusula bastante comum, que seria a cláusula de administração vitalícia, e essa é uma cláusula simples de entender.
é uma cláusula, basicamente, que prevê que a administração ela será vitalícia dos pais na holding, ou seja, os doadores eles atuarão como administradores da holding até o seu falecimento. E no que isso implica? Por que isso existe e por que é utilizada essa cláusula em algumas circunstâncias? Justamente para que os pais possam administrar o patrimônio que foi doado e foi constituído por eles ao longo de uma vida, possam administrar da maneira que melhor lhes aprouver enquanto ainda estiverem vivos, enquanto ainda estiverem em vida. E muitas vezes isso faz total sentido aí para a família que está constituindo a holding, para que, por exemplo, seja obstado que alguns imóveis sejam vendidos, que determinados imóveis sejam locados. É uma forma aí de facilitar a administração da empresa de acordo com os interesses da família. Doutor, só lembrando que a gente tem 3 minutinhos, daqui a pouco vai se encerrar, tá? Ah, perfeito, doutor Savoy. Eu vou passando aqui mais rápido, então, para que nós possamos já passar para as perguntas também. Aqui nós temos um potencial cláusula de aprovação unânime dos sócios para a prática de determinados atos. Esses atos podem ser estabelecidos aí de comum acordo pela família, a depender dos interesses das partes. Cláusulas comuns também, cláusula mandato, que pode ser conferida por procuração pública dos filhos, os sócios, né, para que os pais representem a holding em situações corriqueiras do dia a dia, em cartório, junta comercial, órgãos públicos. Cláusula de call option, que seria uma cláusula que permite que o doador compre de volta cotas ou ações que doou aos donatários em circunstâncias específicas, e aí isso precisa estar expressamente previsto, e de preferência com pré-determinação do valor a ser pago, de forma de pagamento, e das condições que ensejariam a eficácia dessa cláusula. E aqui, uma cláusula que eu gostaria muito de chegar também, seriam as cláusulas para resolução de conflitos. Coloquei aqui 2 menções especiais, né? A cláusula de mediação, com foco na manutenção da relação familiar, ou seja, se em algum momento da sua sociedade houver alguma discordância ou dissonância das partes quanto aos rumos da sociedade, uma cláusula de mediação certamente poderá ser muito proveitosa para a manutenção do núcleo familiar, claro, a depender da habilidade dos mediadores ou dos conciliadores, a depender das circunstâncias. E também a depender dos interesses das partes e dos valores envolvidos nessa holding, uma cláusula de arbitragem poderá ser muito importante, e por algumas circunstâncias bastante conhecidas. Em regra, os procedimentos arbitrais eles são sigilosos, e isso pode ser muito interessante às famílias, a depender da natureza dos litígios. Em regra, há uma grande especialidade dos árbitros, inclusive porque serão escolhidos pelas partes, por exemplo, a depender do rol que há na Câmara Arbitral, né? Então as partes poderão escolher dos árbitros, ou até mesmo indicar árbitros de fora, dependendo das circunstâncias, e principalmente o menor tempo de tramitação. Os procedimentos arbitrais costumam ser muito mais ágeis do que os procedimentos judiciais, e isso é extremamente relevante em caso de holdings familiares para a manutenção do núcleo familiar. Aqui eu coloquei também a possibilidade de aplicação supletiva das regras das sociedades anônimas, principalmente para a utilização, por exemplo, de acordo de sócios, e nesse acordo de sócios as partes podem deliberar sobre direito de voto, direito de controle, direito de preferência e também direito de compra e venda de cotas, como, por exemplo, delimitação de preço dessas cotas, de como serão feitas a avaliação aí dos bens da empresa, que certamente pode ser um mecanismo extremamente importante em caso de conflitos. E aqui, pessoal, uma última observação apenas, são as peculiaridades da holding como SA. Algumas observações gerais aqui, não necessariamente por ser uma sociedade anônima, a empresa, a holding, será mais complexa. Atualmente, depois do marco legal das startups, a sociedade anônima poderá dispor, por exemplo, de apenas um diretor, contar apenas com ações ordinárias. A questão do marco legal em relação aos diretores. Mas, por exemplo, ter apenas um diretor, ter apenas ações ordinárias, sem ações preferenciais, o que facilita a contabilidade. Não necessariamente terá de ter o conselho de administração, o conselho fiscal. A transferência das ações
e também a averbação do usufruto, ele pode ser feito no registro das ações nominativas, aqui no caso, sem a previsão de ações escriturais, né, mas só com ações nominativas, o que facilita também a transferência e doação dessas ações. E aqui é feita a menção também, pessoal, sobre o marco legal das startups, que permite que a SA tenha apenas um diretor. Ele faz até a disposição de que esse prazo que a administração não pode ser superior a 3 anos, mas aí entra também o acordo de sócios, que pode prever um acordo de voto para a manutenção desse administrador por mais de 3 anos. Nós também temos aqui uma regra bastante importante em relação aos dividendos, que em casos nos quais as companhias têm uma receita bruta anual de até 78 milhões, os dividendos, não haverá dividendos obrigatórios, né? Os dividendos previstos no artigo 202 da LSA, e os dividendos serão estabelecidos pela Assembleia Geral, isso é extremamente importante no caso de uma holding. E aí, pessoal, a gente deu uma aceleradinha agora no final, mas eu acho que deu para passar bem toda a mensagem aí referente à holding familiar, todos os passos e todas as discussões que a gente pode enfrentar, né, durante o planejamento sucessório. Doutora Laísa, você gostaria de fazer um acréscimo aqui nesse final também sobre o papel do advogado no planejamento sucessório, para a gente encerrar? Bom, eu confesso que depois dessa explanação do Dr. Marco, nós ficamos até com dificuldade de continuar, né? Porque o Dr. Marco sempre ponderando e trazendo as explicações de uma maneira muito clara e muito didática. Nós trouxemos, só como último slide, como última mensagem, sei que já avançamos bastante no tempo, porque o tema é bastante abrangente, mas nós trouxemos a função e o papel do advogado no planejamento sucessório, né? A responsabilidade que nós, como profissionais e operadores do direito, temos na hora da elaboração do planejamento patrimonial e sucessório, principalmente no sentido de entender os objetivos, analisar tanto a composição familiar, como os bens, as dívidas e tudo que envolve a família, né? Então, é importante que o profissional que atue nessa área seja um profissional ou vários profissionais, né, bastante capacitados e atentos não só à legislação atual, como os entendimentos jurisprudenciais, como também as atuais transformações da sociedade, das famílias. Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite e agradecer a oportunidade de participar desse painel com o Dr. Marco. Muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Marco, pela apresentação. Aliás, ambas as apresentações quase que exaustivas, cobriram muito aí dos temas, das questões, certamente surgirão muitas dúvidas e outros interesses e outros temas decorrentes, né, que certamente com os participantes aqui terão. Tendo em vista que avançou bastante no tempo, a minha sugestão é que as perguntas sejam encaminhadas por e-mail, e o CIMEC encaminhará, então, para a doutora Laísa, para o doutor Marco, para que possam aí responder e atender a isso, para que a gente não esgote aqui nosso tempo, no qual nós temos poucos minutos aqui. Sobre a apresentação especial do doutor Marco, também cumprimentá-lo pelo que ele pelo tempo, né, que ele dedicou à apresentação da sua própria apresentação, né? Então, foi muito interessante realmente. O tema ele é infinito, porque as configurações possíveis de um planejamento patrimonial através de uso de holdings ou outras estruturas societárias, ele não tem fim. Depende das circunstâncias da família, depende da jurisdição, depende do maior intensidade de planejamento tributário ou não, e da própria composição dos interessados e natureza dos ativos. Assim sendo, cumprimento pela apresentação, porque é dificílimo abranger tantas vertentes, tantos temas diferentes, mas realmente fica bastante evidente a importância dessas estruturas para o planejamento. No que se refere especificamente ao CIMEC, nós aqui que temos a Câmara de Mediação e Arbitragem, temos recebido realmente
questões dessa natureza, que são submetidas aqui à solução de litígios. Não tivemos, ao que me consta, aqui ainda uma disputa entre herdeiros, né, com relação a isso, mas certamente isso acabará acontecendo, porque as disputas familiares na justiça eles se tornam infindáveis e o caso não termina, mas a família acaba. Então, talvez o processo de mediação e de arbitragem seja realmente o mais adequado, e a CIMEC está aqui exatamente para prover a estrutura, o regulamento e encaminhar essas disputas para uma solução mais eficiente, mais eficaz, menos custosa e mais harmônica, talvez, nos seus limites e nos seus impactos sobre as questões patrimoniais e familiares. Então, eu passo a palavra aqui para a coordenação do Savoy, para que ele possa também promover o encerramento. Agradeço a todos e agradeço também a participação de todos que entraram aqui para acompanhar essa apresentação e esse debate. Então, cumprimento todos e agradeço a participação aos que ingressaram aqui, e essa apresentação será posteriormente disponibilizada aí nas mídias sociais do próprio CIMEC. Obrigado. Muito obrigado, professor Emericiano. Um prazer estar aqui falando de novo com vocês. Eu só tenho a agradecer esse conteúdo, tá, da doutora Laísa, do doutor Marco. Foi muito bom e todas as perguntas, todas as menções que nós tivemos, nós vamos passar por e-mail, tá, em função do tempo. Eu tenho já aqui comigo 7 questões. E aí eu passo por e-mail da doutora Laísa, para o e-mail do doutor Marco, e aí retornaremos com o nome das pessoas e tudo que fizeram as questões, e se puderem nos retornar por e-mail, nós repassaremos depois para eles. Agradeço demais a presença de todos. Gostaria de saber se a doutora Laísa e o doutor Marco podem disponibilizar o material, que também podemos disponibilizar para os participantes, junto com o certificado que será emitido, e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, agradeço a todos e uma boa tarde, um bom final de semana. Estamos encerrando a transmissão. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Obrigado, boa tarde a todos.